No vídeo de hoje nós vamos ver se é possível um poder ser dividido para duas pessoas se elas comerem a Akuma no Mi ao mesmo tempo. Vamos ver quais são as outras espadas famosas do nosso mundo, do mundo real, que o Oda pode colocar no mundo de One Piece. Vamos ver qual é a recompensa atual do Aokiji, porque agora ele se tornou um pirata, e se pode existir uma Akuma no Mi da água e quais seriam seus poderes. Nós vamos ver tudo isso nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Salve meus bons, mais uma vez aqui hoje para responder algumas perguntas que vocês mandaram no post lá na comunidade do canal ou lá no meu Instagram. Agora vocês podem mandar suas perguntas nesses dois locais que a chance da sua pergunta aparecer é maior. Esse vídeo aqui faz parte de uma playlist sobre Sogeking Responde e eu já posso ter respondido a sua pergunta. Então dá uma olhada nessa playlist aqui que ela pode estar lá. E se ainda não tiver respondido, continua mandando que uma hora eu posso responder. Antes desse vídeo começar, já vai deixando aquele likezão, se ainda não for inscrito, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Kurt Oliveira perguntou: Mano, onde estava a tripulação do Roger quando ele e o Garp enfrentaram os piratas Rocks? Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, é bem difícil pensar que o Roger chegou naquela batalha sozinho. Provavelmente ali os principais membros do seu bando foram com ele e levaram ele lá. E aí eu não penso que a galera deixou ele e foi embora. Eles chegaram lá e continuaram na batalha também. Assim como parte da marinha ou os principais lutadores daquela época, acredito que também estavam lá para ajudar o Garp. É bem difícil pensar que dois caras, por mais que eles poderiam ser os mais fortes daquela época, conseguissem lutar contra o Shebek, Big Mom, Kaido, Shiki, os inimigos mais fortes que eles tiveram, todos reunidos em um lugar só. É difícil que esses dois caras tenham conseguido vencer sozinhos o resto ali do bando. Até porque quando Sengoku fala sobre essa cena, ele meio que representa só os principais. Ele mostra ali só o Garp e o Roger, e mostra os principais do bando dos Rocks, mas não mostra todos os membros, então provavelmente tinha muito mais pessoas ali e não foi mostrado. Então eu acho que foi uma batalha generalizada, mas o Sengoku meio que representou só os dois. Então é por isso que eu acredito que pelo menos os principais do bando do Roger estavam naquela batalha também. Não tem como eles terem deixado o Roger lá e terem fugido. Falou, Roger, vai, se vira aí na sua batalha. Aleatório perguntou: Mano, o Oden era a única pessoa capaz de derrotar o Kaido no X1? Se não, quais personagens de One Piece você acha que podem derrotar o Kaido, tanto no passado quanto no presente? Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, o próprio Kaido já falou ali de um seleto grupo que eu apelidei carinhosamente de Soladores do Kaido. E esse grupo aí nós tínhamos quem? Nós tínhamos o Shebek, o Roger, Barba Branca, Oden, o Shanks e o Luffy, já que o Kaido tava comparando o Luffy a esses caras aí. Então eu acredito que toda essa galera conseguiria vencer o Kaido. No passado eu apostaria no Shebek, no Roger, Barba Branca, Oden, apostaria também no Garp e no Sengoku. Toda essa galera aí conseguiria vencer o Kaido lá no passado. No presente aí nós temos o Shanks, nós temos o Luffy, colocaria a Big Mom também, o gordão do Barba Negra com 2 poderes de Akuma no Mi, apostaria nele também. Na marinha apostaria no Akainu para conseguir vencer o Kaido, acho que ele teria uma chance também. Então nós temos toda essa galera aí que eu apelidei carinhosamente de Soladores do Kaido. Essa galera teria uma chance de conseguir vencer o Kaido e não só o Oden. O canal do Saleon perguntou: se os antagonistas do East Blue desenvolvessem Haki, quais eles teriam? Vamos lá, o primeiro inimigo que o Luffy luta é a Alvida. Acredito que um bom Haki para ela seria o da observação. Depois tem o Morgan's Moon de machado. Para ele seria bom ali o Haki do armamento. Depois eles enfrentam o Bug. Pro Bug acredito que seria ali um bom haki para ele seria o da observação, para ele meio que prever quando suas partes seriam atacadas, que ele só é imune ali a cortes, ele não é imune a chutes e socos também. O próximo inimigo que eles enfrentam, o que o Luffy enfrenta, na verdade é o Capitão Kuro. Um bom haki para ele seria o do armamento, porque ele tem ali os seus ataques que vão na velocidade do som, então com o armamento ficaria muito mais forte. Depois o inimigo que o Luffy luta é o Don Krieger, e como ele tem inúmeras armas, um bom haki para ele seria o do armamento.
Depois vem o Arlong com armamento também. E por último nós temos o Smoker, que eu acredito que um bom para ele seria o do armamento. Até porque para acertar o Luffy ele precisaria disso. Como o Luffy não tem haki do armamento também, então ele não precisaria do seu haki da observação para prever quando o Luffy iria acertar ele ou não. Então são essas as configurações que eu acredito de haki para cada um dos primeiros inimigos do Luffy. Aprendiz Otaku perguntou: e se o defeito da fruta do Momo for que a defesa não é tão boa quanto a fruta do Kaido? O seu questionamento é bem bom, mas já me traz uma outra pergunta, que seria: como o Vegapunk saberia que a defesa do dragão do Momonosuke era menor que a do Kaido, se ninguém tinha comido a Akuma no Mi até o momento que o Momonosuke foi lá comê-la? E quando ele comeu, ninguém viu ele se transformando, então não teria como saber que a defesa do seu dragão é menor, que o defeito nessa fruta seria ele não controlar sua transformação, que ele sempre se transforma quando tá com medo, que seria os seus poderes ou até a cor do dragão. Não teria como saber só pela fisionomia da Akuma no Mi. Então seria outra coisa, e eu acredito que seja outra coisa. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso e revelando esse mistério. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vai estar aparecendo no card aqui em cima pra vocês. Tubarão Game perguntou: se o Sanji tivesse poderes das células ciborgues, quais seriam além da sua invisibilidade? Cara, eu acredito que só a invisibilidade já tá de bom tamanho. Se o Sanji conseguisse se tornar invisível sem utilizar o seu traje, seria muito foda. Até porque ele não perde em nada pros seus irmãos que são modificados, mesmo ele não sendo. Ele não precisa ter uma pele de metal, um exoesqueleto meio que evoluído e nem nada do tipo. O próprio Sanji já chutou a cara do Yonji ali e amassou ela, só mostrando o quanto ele realmente é forte. E isso só com seu poder natural. E aí eu acredito que se ele despertasse só a invisibilidade, assim como seus irmãos também têm as suas habilidades, iguais às do seu traje, eles conseguem utilizar sem estar utilizando o seu traje, seria muito foda pro Sanji e ele não precisaria de mais outras coisas, só a invisibilidade mesmo. Mas eu fiz um vídeo falando sobre o despertar das células do Sanji. Será que ele vai despertar mesmo? Ou será que ele é um humano normal? Será qual vai ser o poder que ele vai ter? Além da invisibilidade, será que ele vai ter mais? E também falei sobre a possibilidade do Sanji estar morrendo por utilizar o traje, já que ele teoricamente é um humano normal. Se você ainda não assistiu esse vídeo, vai estar aparecendo no card aqui em cima pra vocês. Dark Glass perguntou: será que consegue encontrar o One Piece pelo outro lado, sem ser o tradicional que todo mundo segue? O que eu posso dizer é que você é bem safadinho, querendo encontrar o One Piece e chegar em Laugh Tale, mas não é bem assim não é tão fácil assim. Não existe atalhos pra chegar ou pra se tornar o rei dos piratas, e eu vou explicar o porquê. Mesmo que você fizesse isso, a primeira coisa que você teria que enfrentar é o Calm Belt. Você teria que passar ali pelo Calm Belt ali próximo da Headline para chegar nessa teórica última ilha. Mas essa última ilha não é Laugh Tale, na verdade é Roadstar. Se você navegar por toda a Grand Line até chegar na última ilha, você vai chegar nessa última ilha que é Roadstar. Mas não é lá que está o One Piece está em Laugh Tale. E para chegar lá você vai precisar dos 4 Road Poneglyphs, senão você não vai conseguir. Então mesmo que você fizesse isso, pegasse ali um atalho chegando na última ilha, ainda assim você não chegaria no One Piece, porque não é assim que funciona e você tem que fazer todo o caminho certinho, beleza? Lucas Rodrigues perguntou: e aí mano, tem uma pergunta que acredito que todos têm. Quando o Aokiji saiu da marinha para se tornar um pirata, ele passa a ter uma recompensa, certo? Então, com base na sua força, já que ele era um almirante, colocou um ex-Chichibukai para correr. Ainda por ser um ex-almirante, deve saber inúmeros segredos do governo mundial. Sabendo disso, qual seria sua recompensa? Minha opinião, 2,2 bilhões. Queria saber a tua opinião, mano. Bom, mano, eu tô bem broxado quando a questão é recompensas no mundo de One Piece, porque foram reveladas 2 recompensas de primeiros comandantes de Yonkou, que as recompensas não eram lá grandes coisas. Foi revelado a recompensa do Marco, que é de 1 bilhão e 374 milhões de beris, e também foi revelada ali a recompensa do King, que é 1 bilhão 390 milhões de beris. É uma pouca diferença entre eles dois, mas o Marco era só o comandante do homem mais forte do mundo de One Piece que se sentou frente ao trono do Rei dos Piratas e não quis se tornar.
então a sua recompensa deveria ser muito maior, e a recompensa do Marco pro Barba Branca é muito grande a diferença. O próprio King é o primeiro comandante da criatura mais forte do mundo de One Piece, que pode até ser considerado o homem mais forte atualmente. A sua recompensa é só de 1 bilhão e 390 milhões, é muito pouco, e também é muito distante da recompensa do próprio Kaido. Então eu tô muito broxado quando a questão é recompensas no mundo de One Piece. A gente tem também que um dos seus argumentos aqui foi ele saber muitos segredos do governo ou da marinha. A gente tem um personagem que eu não vou revelar quem é, que acabou traindo a marinha, saiu e tá com números ou sabe inúmeros segredos. Mas a sua recompensa gira em torno ali de 500 milhões de beris. Então, por saber segredos do governo mundial, isso por si só não representa um aumento de recompensa muito grande. Sem contar o fato de que o Aokiji pode estar no bando do Barba Negra, e a recompensa do Barba Negra é de 2 bilhões 247 milhões e 600 mil beris. Então a recompensa do Aokiji não pode ser ali quase igual a do Teach, tem que ser um pouco menor. Se eu fosse apostar em uma recompensa para ele, seria algo em torno ali de 1 bilhão e meio a 2 bilhões de beris. Eu tô muito broxado com essas recompensas e acho que a recompensa dele não seria tão grande, mesmo ele sendo um ex-almirante. Acho que a recompensa adequada para ele seria ou estaria em torno ali de 1 bilhão e meio a 2 bilhões de beris. Lucas Vasp perguntou: será que o Oda vai colocar espadas como Excalibur, Mjolnir, Kusanagi no Tsurugi e Muramasa como Saijou Wazamono? Mas claro, fazendo a referência ou algo assim. O que você acha, Lucas? Será que o Oda se inspirou na espada do deus Susanoo para criar Ameno Habakiri, já que o nome da espada do deus Susanoo se chama Ameno Murakumo no Tsurugi? Das espadas que você citou, a que eu mais quero ver é o Mjolnir, que eu quero ver no próximo arco ou no possível próximo arco depois de Wano, que no caso seria o Baf. Porque eu quero ver o God Usopp levantando, sendo o único homem capaz de levantar esse martelo. Até porque ele cumpriria uma das suas mentiras, quando ele pega ali o martelão de 5 toneladas e depois de 10 toneladas, como se fosse realmente um martelo muito pesado, ali é uma mentira. Então se existir um martelo que só ele possa levantar, ele vai estar cumprindo essa mentira. E a gente sabe que todas as suas mentiras acontecem em algum momento, então eu quero ver isso acontecer. Agora as outras espadas que você citou é bem difícil de aparecer, até porque nós estamos no país de Wano, que é meio que o país das espadas, e as únicas mais relevantes que a gente viu ali no país de Wano foi o que? A Nidai Kitetsu, foi a Ameno Habakiri, a Shusui e foi a Ema. Foram só essas 4 que a gente conseguiu ver que tem um grande renome no país de Wano. A gente não viu outra e nem Saijou Wazamono. E a gente sabe que essas espadas elas não têm um formato de espada normal. Essas de grau superior elas não têm esse formato. Até porque a espada do Barba Branca é uma delas, pode ser que a espada da Big Mom também seja, o Kanabo ali do Kaido também seja, e por isso o Mjolnir entraria nessa classe também. E eu queria muito que isso acontecesse. Mas o resto eu acho que não vai aparecer, até porque a gente tá no país de Wano, que é o país das espadas, e não tem nenhuma delas, ou não faz referência a nenhuma delas. Agora sobre a espada Ameno Habakiri ser ali uma referência ao deus Susanoo, é exatamente como você falou. Na lenda ele usou essa espada aí para arrancar as cabeças do Orochi, ou do Yamata no Orochi. E é por isso que muita gente teoriza que o papel do Momonosuke nessa guerra de Wano seja arrancar as cabeças do Orochi, ou só uma das cabeças dele, ou algo do tipo. Pode ser até que a Hiyori faça isso, sendo uma adulta. Ela pegue a espada do Momonosuke e utilize para arrancar a cabeça do Orochi, e assim fazer com que ele pague por todos os seus crimes. Mas é realmente como você falou, sim. Kiro Uchiha perguntou: o Barba Negra teve protagonismo na luta contra o Ace? Levando em conta o histórico de lutas do Ace e o contexto da luta. Cara, eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, mas agora que eu lembrei da luta, eu acredito que foi protagonismo sim pro lado do Teach. Ele conseguiu vencer ali muito fácil o Ace. E se a gente for comparar os dois, a trajetória dos dois é bem diferente, e o Ace tem uma trajetória muito mais, como é que eu posso dizer, difícil do que o Teach. Por exemplo, desde criança ele vem lutando e vem evoluindo para se tornar um pirata, passou por diversas situações de batalhas de vida ou morte, onde só ele podia resolver porque era o capitão, e acabou comendo uma Akuma no Mi apelona, que no caso é a Mera Mera no Mi.
No caso do Teach, ele sempre esteve na asa do Barba Branca e os inimigos mais fortes que eles enfrentaram, como por exemplo o Roger, quem bateu de frente com ele foi o próprio Barba Branca. O Teach não fez absolutamente nada ou não fazia quando eram inimigos muito mais fortes que ele. Então ele não arriscou sua vida em diversas batalhas, ele acabou sendo ajudado pelos seus companheiros. Mas aí você pode dizer, ah, mas ele fez a cicatriz no olho do Shanks. Correto, ele fez, mas a gente não sabe como foi que ele fez isso. Tem inúmeros segredos sobre ele que a gente ainda não sabe. E força não foi, porque o próprio Shanks falou, no encontro dele com o Barba Branca, ele falou que no momento que ganhou aquela cicatriz, ele estava com a guarda alta. Ele não vacilou em nenhum momento e mesmo assim o Teach conseguiu fazer aquela cicatriz nele. Isso não significa força, significa meio que ele foi, como é que eu posso dizer, mais sorrateiro ou algo do tipo. Então eu acredito que seja mais ou menos por essa linha de raciocínio. Tem também o fato que ele comeu uma Akuma no Mi bem apelona, que no caso é uma que anula outros poderes de Akuma no Mi. Mas se a gente for pegar a trajetória dos dois e colocar em uma balança, a do Ace pesa mais que a do Teach, que a gente pode dizer que meio que ficou ali na asa do Barba Branca por inúmeros anos, até ele conseguir sua Akuma no Mi e até ele sair do bando também. Então se a gente for colocar os dois pra lutar, a experiência de batalha do Ace é um pouco maior, ou deveria ser um pouco maior. E a partir do momento em que ele viu os poderes do Teach, viu que os poderes dele anulam outras Akumas no Mi e que ele foi atingido, era para ele se manter distante, manter uma distância do buraco negro do Teach. E assim ele só precisaria lançar golpes a longa distância, porque todos os seus ataques que ele lançou no Teach deram dano. O Teach não conseguiu se esquivar. Então ele só precisava manter a distância e lançar seus golpes até derrotar o Teach. Mas o que foi que ele quis fazer? Perdeu a paciência, acabou indo pra cima com tudo e foi derrotado. Em vez dele lançar seus golpes de longe, quis disputar força com o Teach. Lançou ali um fogo do tamanho do mundo contra a escuridão do Teach, que acaba engolindo todo aquele fogo. E por isso ele acabou meio que sendo derrotado. Foi exatamente porque ele perdeu a cabeça e não raciocinou. Se ele mantesse distância e atacasse a longa distância para não ser puxado, ele teria mais chance de vencer. Mas é roteiro, o Oda precisava que o Ace fosse derrotado para ele ser o gatilho ali para toda a guerra de Marineford. Ravi perguntou, você acha que pode existir uma Akuma no Mi da água? Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, já pensei sim. A minha primeira ideia para uma Akuma no Mi da água seria muito parecida com a do Teach, onde o usuário, mesmo tendo comido uma Logia, não poderia se transformar no elemento, ele só poderia criá-lo. E aí ele poderia invocar um tsunami facilmente, só que seria um poder bem difícil para o próprio usuário, que dependendo do local ele poderia se afogar também. Então ele teria que ter meio ali que um cuidado para usar esse poder. E também pensei na possibilidade de que o usuário que comesse essa Logia não poderia nem se transformar e nem criar o elemento, mas ele poderia controlá-lo. O mundo de One Piece é formado essencialmente por ilhas e mar, então se tivesse um usuário que pudesse controlar a água do mar, ele seria bem apelão. E aí ele poderia meio que inundar ilhas facilmente, poderia utilizar a água da maneira como ele quiser, poderia até fazer meio que, como é que eu posso dizer, um escudo que a água não pudesse penetrar nesse escudo. E aí ele faria um tsunami bem grandão e esse tsunami passaria por cima dele, mas não o afogaria, porque ele faria a água passar diretamente sem tocá-lo. Então essa seria uma Akuma no Mi bem apelona no mundo de One Piece, podendo ser até mais apelona do que a própria Yami Yami no Mi. Guilherme Stavali perguntou, o que acontece se duas pessoas comerem a mesma Akuma no Mi, metade para cada? Eles ficarão com o mesmo poder? O que você acha? Bom, mano, eu já respondi essa pergunta em um SBS anterior, mas eu acho que foi um vídeo bem antigo. O que acontece se duas pessoas dividirem a mesma Akuma no Mi é que aquela que comeu primeiro vai adquirir os poderes e o resto da fruta vai ficar só uma fruta com gosto ruim, não vai dar poder nenhum. Isso já aconteceu com o Ace lá na sua novel. Quando ele achou a Mera Mera no Mi, ele repartiu ali com um cara que viria a ser ali o seu vice-capitão. E o Ace mastigou primeiro e ganhou os poderes da fruta. O resto dela ficou só uma fruta ruim. Aí você pode me dizer, ah, mas se eles mastigarem ao mesmo tempo, eu vou te dizer que aquele que mastigou primeiro vai ganhar os poderes. Aí você pode dizer, ah, mas e se eles tiverem mastigado ao mesmo tempo? Aí eu vou dizer que aquele que engoliu primeiro ganhou os poderes. Aí você vai dizer, mas e se os dois tiverem engolido primeiro? Aí eu vou dizer, aquele que absorveu os nutrientes da fruta primeiro ganhou os poderes. Aí você vai ficar dizendo e a gente vai ficar nessa. Não tem como um poder ser dividido para duas pessoas. Aquele que mastigou primeiro ganhou os poderes e acabou.
acabou. Não tem como um poder ser repartido entre duas pessoas. E aí a gente vai ficar naquela, quem comeu primeiro, quem engoliu primeiro, quem absorveu primeiro. Não tem como um poder ser dividido para duas pessoas. Aquela pessoa que mastigou a fruta primeiro ganhou os poderes e acabou. Não tem como ser repartido para duas pessoas. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e agora é com vocês. Deixem as suas perguntas lá na comunidade do canal e lá no meu Instagram. E se eu ainda não tiver respondido a sua pergunta, continua mandando que uma hora eu posso responder. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito ou for novo aqui e tiver gostado desse vídeo, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar, inclusive o da playlist de outro Sogeking Responde, pra você ver se eu já não respondi a sua pergunta. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!